Jeremias, capítulo 51, dos versículos 1 ao 40. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e os seus habitantes enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que lançarão ao vento como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. No dia da calamidade, virão contra ela de todos os lados, que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens, destruam por completo todo o seu exército. Que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada, nas ruas das suas cidades, porque Israel e Judá não envoivaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na, e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu, e se eleva até as muitas altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu a encherei de homens, como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito de vitória sobre você. Hino de louvor a Deus. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Babilônia, poder destruidão nas mãos de Deus. Babilônia, você era o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de você despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você despedacei o cavalo e seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você despedacei homens e mulheres. Despedacei velhos e jovens. Despedacei rapazes e moças. Por meio de você despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. O castigo da Babilônia. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os seus moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor.
Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra, para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela, convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, nomeiem contra ela um comandante, façam vir cavalos como gafanhotos eriçados, preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos, os seus governadores, todas as autoridades e toda a terra do seu domínio, a terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, as suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto, um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram, secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Estando eles esganados, prepararei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno, e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes.